Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner, eu sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico e este vídeo é o primeiro vídeo de um curso de Raciocínio Lógico, completo e gratuito, para a banca Sebrasp. Na descrição do vídeo você encontra um link lá para o canal, onde você tem acesso aos outros vídeos desse curso, tá? E o conteúdo que nós vamos trabalhar é o seguinte, dá uma olhada. Estruturas lógicas, é o item 1. No item 2, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. No item 3, a lógica sentencial, que é chamada também de lógica proposicional, lógica bivalente. Nesse conteúdo, nós vamos começar com a definição de proposições, depois vem proposições simples e compostas, tabela verdade, equivalências lógicas, as leis de De Morgan e os diagramas lógicos. Tá? No item 4 é a lógica de primeira ordem. Até o item 4 é chamado lógica formal. Os itens 5 e 6 já são dois conteúdos lá da matemática. O item 5 são os princípios de contagem e probabilidade. O item 6, operações com conjuntos. E o item 7, junta um pouquinho da lógica formal, né, das estruturas lógicas, com conteúdo de matemática. É o raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Eu vou começar seguindo exatamente essa ordem aí, proposta aí pelo conteúdo programático, tá? Começando com o item 1, que são as estruturas lógicas. Bom, então o objetivo da lógica, o objeto de estudo da lógica, é a validação de um raciocínio. Verificar se um determinado raciocínio está correto ou não, se ele é válido ou não. E o raciocínio ele é a articulação de juízos. Um juízo é quando você afirma ou nega alguma coisa acerca de algo. Então, se você faz uma afirmação, que nós vamos chamar de conclusão ou de tese, e se essa conclusão, essa tese, é resultado da articulação de juízos, nós temos que verificar, né? A lógica vai verificar se essa conclusão, se essa tese é uma consequência da articulação desse juízo, que nós chamamos de premissa. Então esse é o objetivo da lógica. O raciocínio é válido, está correto ou não. Lá na matemática, né, vamos pegar aí uma fórmula de Bhaskara, por exemplo, que a gente usa lá para calcular as raízes de uma equação de segundo grau, né? A gente faz aquele processo todo ali, acha as raízes, mas esse raciocínio, né, que foi usado, ele foi validado pela lógica, né, baseado nos seus componentes, na sua estrutura. Tá? Se eu digo assim, por exemplo, ó, todo político é corrupto, João é político. Olha, duas afirmações, dois juízos. A conclusão, João é corrupto. Olha, intuitivamente a gente percebe que a articulação desses dois juízos aqui leva a essa conclusão, né? Mas isso, dentro da lógica, não é intuição. Existem regras que validam esse raciocínio. Tá? Então, a base para isso aí, para essa validação, é a linguagem formal, não a linguagem natural que a gente usa no dia a dia. As linguagens formais, elas são artificiais, são criadas para um determinado objetivo, né, para um determinado fim. Essas são as características principais de uma linguagem formal, que utiliza também símbolos, né, muita simbologia. Um exemplo assim próximo da gente de linguagens formais são as linguagens de programação. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um algoritmo, né, de uma linguagem de programação. Você olha para um algoritmo ali, você vê uma série de símbolos, letras, variáveis, números, códigos, né? Que o leigo não entende nada, mas o especialista, um programador, tudo aquilo ali faz um sentido. E qual que é o objetivo de uma linguagem de programação? Qual que é o fim para o qual ela foi criada? Fazer com que uma determinada máquina execute uma tarefa. Se a máquina não executou a tarefa, né, se deu ruim, né, como se diz, não funcionou,
O problema não está na interpretação da máquina, cognitivamente falando, né? Da forma como que nós raciocinamos. O problema vai estar naquela estrutura ali. Né? Pode ser um erro de sintaxe, pode ser um erro de comando, de atribuição, alguma inconsistência existe ali. Então, interpretar uma linguagem de programação, né? Pedir para a máquina interpretar uma linguagem de programação, é verificar se funcionou ou não. A mesma coisa ocorre na linguagem formal utilizada em lógica. Ela é artificial, foi criada para um determinado fim, que é a validação de um raciocínio, né? Nós vamos ver aqui os componentes dessa linguagem, tem simbologias, tem variáveis, tem constantes, tem um tanto de símbolo aqui também, característica, né, desse tipo de linguagem. E a interpretação dessa linguagem, a interpretação de uma expressão aqui na lógica, não é interpretar da forma semântica da nossa linguagem natural. Interpretar uma expressão é dizer se ela é verdadeira ou falsa. Tá? Então, o que nós temos que ver aqui agora é como funciona essa estrutura, né? Ou seja, os componentes, os pilares dessa estrutura lógica. É o que nós vamos começar a fazer aqui agora, mas quero fazer um alerta aqui, antes de dar a definição formal aqui de estruturas lógicas, né? A linguagem que nós vamos utilizar aqui é uma linguagem formal, conforme eu disse, tá? Então ela tem seus próprios termos, seus próprios símbolos. Só que alguns desses termos são termos que nós usamos na linguagem natural, no dia a dia. Só que esses termos, eles têm as suas funções, ou às vezes estendida, às vezes reduzida, ou às vezes o sentido é até modificado, com esse objetivo, né, para que a gente possa lá validar um raciocínio. Então o que vai acontecer é uma certa confusão, né, com esses termos, porque ele é usado tanto na linguagem natural quanto na linguagem formal, mas com sentidos diferentes. Então você tem que procurar separar, né, essa definição, o sentido desse termo na linguagem formal da linguagem natural. Deixa eu dar um exemplo simples aqui, tá? Mas nós vamos ver mais detalhadamente. Imagina o seguinte diálogo. Um filho chega para o pai e diz para o pai o seguinte: pai, ó, no meu aniversário eu quero um celular e um tablet. Aí o pai vira e fala: não, eu vou te dar o celular ou o tablet. Olha, a interpretação, a semântica desse diálogo aqui, na nossa linguagem natural, é que o pai vai dar para o filho ou o celular ou o tablet, uma coisa ou outra. Nesse contexto aqui, esse ou tem esse significado. Mas esse mesmo ou é um termo que nós vamos usar na linguagem formal aqui da lógica. Só que ele tem um outro sentido, né? O sentido dele é, vamos dizer, estendido. Ou seja, ele pode significar uma coisa, a outra ou as duas. Ou seja, quando o pai diz, vou te dar o celular ou o tablet, significa que ele pode dar o celular, o tablet ou os dois. Então é normal no início, principalmente para quem nunca viu raciocínio lógico, no início fazer essa confusão. Mas eu sempre vou estar alertando, tá? Além desse termo ou, existem outros termos que é usado na linguagem natural, mas com sentido diferente. Às vezes até a definição é diferente. Então isso que eu quero que você fique atento, tá bom? Então vamos lá para a definição formal de estruturas lógicas. É um modelo composto por um conjunto de símbolos, constantes, variáveis, funções, predicados de uma linguagem formal. Tá vendo? A linguagem formal, lembra lá da linguagem de programação? É composta de símbolos, de constantes, variáveis, né? E nós temos que ver qual que é o significado desses componentes aí nessa nossa linguagem formal aqui agora. Então, esses componentes, ó, é o que nós vamos ver agora. Componentes de uma estrutura lógica. Bom, então olha quais são esses componentes. Essa estrutura ela tem dois conjuntos. O primeiro conjunto, que nós chamamos de D,
o D é domínio de discurso. Os elementos desse conjunto são objetos. Tá? Só que o conceito de objetos ele aqui é o mais amplo possível. Né? Tudo é objeto, vamos dizer assim. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos referindo, fazendo referência, é objeto. Tá? Então vamos pôr a definição aqui do lado. Ó. Objeto é aquilo qual se pode fazer uma afirmação. Ou seja, é algo que pode ser referido ou designado por um termo singular. Esse singular aqui está relacionado à unidade. Tá? Essa é a definição de objeto. Então, e o outro conjunto, chamado de I, ele é a interpretação dos símbolos da linguagem. Então, nós vamos pegar dois objetos do domínio do discurso e relacionar esses dois objetos. Essa relação é feita através de um termo chamado predicado. O predicado aqui nada mais é do que a relação entre elementos do domínio. Então eu pego dois elementos do domínio e crio uma relação entre eles. Então isso é o predicado. Olha um exemplo. Vou pegar dois elementos do domínio, Sócrates e mortal. E vou relacionar esses dois elementos através de um predicado, que é o verbo ser. É o predicado. Então eu tenho Sócrates é mortal. Agora, qual que é a interpretação dessa frase aí do ponto de vista lógico, do ponto de vista da linguagem formal? Né? É essa aqui, ó. Verdade. Né? Todo ser humano é normal. Sócrates é um ser humano, ele é normal. Ele é mortal. Está vendo que a interpretação aqui significa se é verdadeiro ou falso. Não é a interpretação no sentido semântico, dentro da nossa linguagem, da linguagem natural, dentro da gramática. Tá? Então, olha outro exemplo aqui. Vou pegar dois elementos do domínio de discurso, que são dois números, o 3 e o 8, e vou criar uma relação entre eles. No caso aí, a relação de desigualdade. Né? 3 maior que 8. Agora, qual que é a interpretação dessa frase? Né? Do ponto de vista lógico, né? É dizer se é verdadeiro ou falso. No nosso caso aí, a interpretação, a semântica, né? Qual que é a semântica dessa frase? Qual que é a interpretação? É a falsidade. Ok? Bom, então, quer dizer, só antes de terminar, só concluindo aqui, olha, a base da lógica, né, dessa estrutura lógica é a linguagem formal, tá? Diferente da linguagem natural. Então, uma linguagem formal é uma linguagem artificial, criada com o objetivo, no caso aqui, de validar um raciocínio, cuja interpretação, cuja semântica, tá aí, ó, se é verdade ou falso, a verdade ou a falsidade. Essa é a interpretação, essa é a semântica. E uma das características, né, de qualquer linguagem formal é a sintaxe. Tá? Aqueles simbologia, aqueles códigos, entender e interpretar essa simbologia. Tá? Então, agora sim, resumindo, fechando aqui, olha só. A lógica, a base da lógica, são esses três elementos aí: o conceito, o juízo e o raciocínio. O conceito eu não mencionei aqui não, porque foge dos nossos objetivos aqui, tá? Mas o juízo e o raciocínio, sim. Então, esses três elementos é a base dessa estrutura lógica, tá? Vamos dizer, é o alicerce, na verdade, dessa estrutura lógica, porque a base é a linguagem formal, tá? E o objetivo, né, dessa estrutura toda é verificar a validade de argumentos, a validade de um raciocínio, verificar se ele é válido ou não, se um determinado argumento é válido ou não. Mas o que é argumento? Argumento? Dá uma olhada aí. É a nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre os argumentos. Quando? Bom, quando você quiser. É só acessar a próxima aula. Por enquanto eu fico por aqui. Um abraço, até mais.